Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu vou te falar sobre a santidade de Deus. E nós vemos que aonde Deus está, deve haver santidade. Deve haver uma limpeza, não é de qualquer forma. O Senhor, ele chama Moisés no Monte Horebe, e você lê isso no livro de Êxodo, capítulo 3. Ele chama Moisés e fala com ele assim: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. O Senhor vai conversar com Moisés naquele lugar, mas Moisés, com os pés calçados, empoeirados, com toda a sujeira que tinha nos pés dele, precisava ser removida. Moisés não poderia chegar na presença de Deus do jeito que ele estava. Ele precisa de ser purificado, precisava de lavar seus pés para que ele estivesse limpo diante de Deus. E Moisés, ele vai tirar as suas sandálias e ele vai conversar com Deus. Deus vai trazer para ele um plano, um projeto, e ele vai ser o homem que todos nós já conhecemos, que é o homem que Deus vai usar como libertador de Israel do Egito. E o Senhor, ele fala também conosco, ele fala contigo, ele fala comigo sobre a necessidade de tirarmos os nossos sapatos, os nossos sandálias, para chegarmos diante dele em santidade. Quando ele fala com Moisés aquilo, tem uma representação. Aquela sandália, ela estava suja de pó. E o pó representa o lugar de onde o homem foi formado. E o homem é a representação do pecado. Nós somos pecadores por essência, porque desde quando Deus nos formou, houve a queda. E desde então, o homem, ele é, na sua natureza, pecaminosa. E o Senhor fala com ele: tira essa sandália dos pés. E o Senhor, ele fala conosco da mesma forma, que nós também devemos tirar as sandálias dos nossos pés. Mas não é essa sandália física. A sandália agora que está é no nosso coração. É o nosso coração é que vai determinar como nós estamos chegando diante de Deus. Moisés, ele chegou calçado. Ele não chegou descalço. Ele chegou calçado diante de Deus. E diante de Deus ele descalçou. Nós podemos chegar diante de Deus calçados, com toda a nossa leva de pecado, mas nós precisamos de tirá-los diante de Deus. Precisamos buscar uma vida de santidade, uma vida de transformação. Tudo que te leva a se afastar de Deus é o que precisa ser retirado da sua vida. Pessoas carregam consigo a ira, a falta de perdão. Esse é o calçado que ele deve tirar para poder estar na presença de Deus. Não pode. Uma pessoa que está na presença de Deus não pode continuar irada, não pode continuar não perdoando, não pode continuar sendo idólatra, não pode continuar sendo egoísta, não pode continuar sendo aquele tipo de pessoa mentirosa, traidora, não pode ser essas pessoas que espalham discórdia. Não pode ser uma pessoa que não leva a sério a palavra de Deus. Não pode ser uma pessoa que, ao mesmo tempo que fala de Deus, age de outra forma. Porque a palavra do Senhor diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então, nós devemos ser imitadores de Cristo, porque Cristo, ele falava e ele agia da mesma forma. E o Senhor, ele quer que nossas atitudes venham refletir o amor dele para que nós possamos estar na presença dele. Que o nosso comportamento seja espelhado em Cristo para que nós possamos estar na presença do Senhor. Nós podemos chegar como estamos, mas não podemos permanecer como estamos, nem como somos. Nós precisamos deixar o como somos de pecado para trás para nos tornarmos um novo como somos em Cristo. Porque a palavra dele nos diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, agora é nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás e tudo agora se faz novo. Então, nossa vida tem que ser uma vida nova. Moisés, ele tira as sandálias e ele entra na presença de Deus. E eu digo isso a você: tire suas sandálias. Tire tudo que te afasta de Deus para que você possa chegar à presença dele. Jesus Cristo te permitiu que você pudesse chegar hoje na presença de Deus. Às vezes nós não entendemos muito porque nós já vivemos, nascemos na graça. Então nós não entendemos muito. Mas quem viveu antes de Jesus não podia falar com Deus. E hoje nós temos, porque Jesus morreu, ressuscitou e nos deu essa oportunidade de estarmos na presença de Deus. E nós não podemos desperdiçar isso. É um privilégio muito grande, nós podemos chegar ao trono de Deus e falarmos com Ele.
E eu gostaria de deixar essa mensagem para você, para que você analise quais são os impedimentos que te faz estar distante de Deus, para que você abra mão deles, que você se descalce deles e possa usufruir o melhor de Deus na sua vida, que é a presença dele. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa todos os dias pela manhã. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.